Salve, salve nação, salve, salve meus amigos, salve, salve minhas amigas aqui do canal Desejo Rubro Negro. Meus amigos, falar rapidinho, né, comentar sobre o jogo de ontem, né, que o Flamengo ganhou, foi soberano, tá, no jogo de ontem. E antes do jogo desse clássico, né, galera, eu tava vendo alguns canais, né, de vascaíno, olhando alguns vídeos, né, que eles estavam dizendo, né, os caras achavam realmente que iria ganhar do Flamengo e de goleada. Não só ganhar, porque ganhar um pode ganhar do outro. Futebol é um esporte que qualquer um pode ganhar. Isso é fato. Mas eles achavam que poderia golear o Flamengo de 5, de 6. Tá? Eu fico olhando assim, cara, falei, cara, esses caras estão viajando, cara. Os caras estão achando que vão jogar contra quem? E sabe que vão jogar contra o Flamengo com seu elenco principal? E eles falavam que o Flamengo não estava com condições físicas boas, que o Flamengo, que essa é a hora do Vasco impor seu futebol, que essa é a hora de ganhar do Flamengo, esse é o momento. Como se a condição do Vasco desde o ano passado fosse boa. A condição física do Vasco sempre foi uma porcaria, sempre foi uma bosta. Aí me vem o jogo do Flamengo. Parecia que o Flamengo estava muito mais tempo treinando do que o Vasco. E o Flamengo foi totalmente soberano no jogo. Foi um amasso, galera. Foi um amasso. Foi um amasso literal. O Flamengo não deixou o Vasco respirar. E não vem com essa falar de porque um jogador foi expulso, que mesmo antes, quando estava 11 contra 11, o Flamengo estava amassando o Vasco. O Vasco não pegava na bola. O Flamengo com domínio, com velocidade, com transição rápida, com filtração. O Flamengo com virada de bola, com toques rápidos. Eu fiquei muito impressionado por ser o primeiro jogo do Flamengo. Muito impressionado mesmo por ser o primeiro jogo do Flamengo. Não achava que ia ser molezinha, assim, morosidade total, que o Felipe Luiz não vai deixar, não vai dar mole para essa galera, do jeito que ele é. Mas eu também não achava que iria ser essa intensidade toda que o Flamengo colocou dentro do jogo. E ontem, premiando o Léo Jardim, né, como o melhor em campo, que foi mesmo. O Léo Jardim fez mais de 10 defesas, gente. Você tem noção? Mais de 10 defesas um goleiro fazer? Porque se não fosse Léo Jardim, aí sim era para ter sido 6, mas pro Flamengo. Que o Flamengo dominou totalmente o Vasco. E quando eles falam, esse é o momento, eles falavam, né? Esse é o momento de dar uma goleada, de ganhar do Flamengo. Eu falei, vem cá, cara, o Vasco tá se reformando ainda, tentando contratar jogador, e já não tinha jogador ano passado, tá tentando ter esse ano. O Flamengo, com o elenco que tem, com todos os seus jogadores, tirou umas catrevagens ali, né? Uns jogadores que não serviam, então tá liberando ainda alguns jogadores. Ficou com o seu elenco principal, com algumas reservas principais, reforçando mais ainda o elenco. Eles achou porque a questão física iria ganhar do Flamengo de goleada. Pelo amor de Deus, pô. O Flamengo tem muita técnica, muita tática, muito mais do que o Vasco. Nesses jogos assim, o time que é inteligente, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar com a bola. Ele vai dar a rédea do jogo. Ele não vai deixar a bola com o adversário. Porque isso é fato. Isso é simples no futebol, para quem jogou bola. Quem não ficar com a bola vai correr mais. O Flamengo ficou com a bola, encurralou o Vasco totalmente. Ficou o Vasco que nem um doido. Para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, correndo atrás da bola. E o Flamengo só com velocidade. E o Flamengo não estava enrolando, não. Ele não estava enrolando no jogo. O Flamengo pegava a bola e batia com tudo para cima do Vasco. Para poder fazer o gol. Para poder tentar fazer o gol. E se não fosse o goleiro do Vasco, o Flamengo teria feito mais gol. Então assim, o Vasco deu uma sorte grandiosa de não ser goleada. Aí sim seria vexatório para vocês. Primeiro jogo com o elenco do Flamengo. E vocês tomam a goleada do Flamengo. É para acabar, hein? Então assim, gostei muito do Flamengo, tá? A primeira impressão, assim, foi legal, foi muito boa. Claro que é um início, é um começo. Claro que foi contra o Vasco da Gama, que está acostumado a ganhar,
tá acostumado a bater, entendeu? Então assim, tudo bem, tem muita água para rolar, foi só a primeira aparição, foi a primeira aparição do jogo do Flamengo. Então tem muita coisa ainda. Começamos com nada, tem nada ainda inicial. Então agora tem um jogo contra o Clássico, outro Clássico, né? Contra o Fluminense. Esse jogo tinha que fazer realmente isso, colocar o titular, porque alguns torcedores estavam falando que não deveria, não poderia, que se dane, larga o Carioca. Não é assim. O Flamengo é constitucional, galera. O Flamengo tá entendendo, não pode deixar sua história ser manchada não, claro, o Flamengo não é ser rebaixado, mas pelo menos para brigar para não ser rebaixado. Isso não tem na história do Flamengo, ainda mais no estadual. Claro, tem na história do Flamengo. O Flamengo brigou para não cair do brasileiro. Mas do campeonato estadual, não. Então a gente não poderia correr esse risco. Tá? E o BAP fez certo, junto com a diretoria, junto com a comissão técnica, junto com os jogadores. E os jogadores foram muito bem, vestiram a camisa, correram, doaram, tá? Porque viram que o tamanho do problema, que infelizmente, não vou, já falei aqui no meu vídeo anterior, não vou massacrar os meninos do Ninho, a rapaziada da Sub-20, que não deram conta do recado, mas não vou aqui falar que não presta, que não serve, que não deve colocar eles. Não, não é isso. Da outra vez eles deram conta do recado. Essas garotadas, cara, deram conta do recado no jogo contra o Red Bull Bragantino, contra o Mirassol, o possante Mirassol, que vem arrebentando todo mundo. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo colocou a rapaziada. Tudo bem, botou um outro jogador ali que jogava com o time principal. Acho que foi o Michael, se não me engano, que jogou, se eu não estou lembrado, tá? Um outro jogador ali, acho que o Vinha também jogou nesse jogo, o Alafian também jogou nesse jogo, se não me engano. Tudo bem para botar junto com a rapaziada do Sub-20, mas deram conta. E aí? E o Mirassol estava arrebentando todo mundo no campo deles. E o Flamengo sempre ficou à frente do placar, o jogo foi empate. Então assim, não dá, galera, para poder crucificar. Não deram conta do recado agora? Beleza, mas agora é a cavalaria, tá? Mexeram com nossos meninos, tiraram onda com a nossa criançada. Então quero ver agora bater nos adultos. Agora é os adultos que estão em campo, que vai jogar para valer e vai bater em vocês. Então agora é o Fluminense, tá? Que o Flamengo vai jogar, deve também continuar mesclando, tá? Dependendo de como é que foi esse jogo do Fluminense aí, o Flamengo deve colocar na última rodada do contra o Sampaio Correia o time sub-20. Mas aí bater já o começo do Campeonato Brasileiro, né? Que é contra o São Paulo, depois vai ter o jogo contra o Corinthians, que é a Supercopa do Brasil. Então o Felipe Luiz vai começar a mesclar aqui agora, galera. Agora a batida vai ser grande, que vai ser jogo atrás de jogo até a metade do ano, porque vai ter Copa do Mundo. Mas a boa que é a primeira aparição que ficou do físico da rapaziada. Não tava aquele time pesado, cansado, sonolento, morongo, não tava, tá? Uma rapaziada bem ligada, com vontade, tá? De mostrar o futebol, com vontade de ter continuidade, de ganhar os jogos, tá? Com a camisa do Flamengo, eu gostei muito. Valeu, meus amigos, só queria deixar minha primeira aparição aqui nesse vídeo, queria saber se vocês, o que vocês acharam desse jogo do Flamengo, qual foi a impressão que vocês ficaram desse jogo. Deixa aqui abaixo o comentário, valeu? E depois vou responder todos. Valeu, meus amigos, esse é o vídeo que tem para hoje. Peço que você se inscreva no canal, acione o sino de notificação e deixe o like. O like ajuda e fortalece muito o canal. Valeu, rapaziada, até o próximo vídeo e fui!